Fala galera, estamos aqui novamente em mais um programa nosso semanal, Campeão News, e hoje nós estaremos falando sobre o Dia da Mentira. Eu e o professor historiador Gilberto. Professor, mais uma vez estamos juntos. Prazer, Ivan. Nessa empreitada. Verdade. O Dia da Mentira, isso é uma verdade ou uma mentira? Roda a vinheta. Sumiu, rapaz. Põe o chapéu na cabeça, espingarda no ombro, facão que tinha ganhado vô, chamado folha de milho, que é um facão. Ele é comprido e tem uma fisga na ponta. Vazou. Teve umas 2 horas, voltou de novo gritando nós lá do ar, 2 capivaras mortas. E vem buscar que eu esqueci o facão aí. Ele foi contar a história pra nós. Depois que chegou na beira do arroio, né, na beira do Rio Pardo, aqui na Lagoa Seca, tinha 2 capivaras tomando sor. Ele enfiou a mão no embornar, tinha um cartucho só carregado. Ele falou assim, eu vou matar as 2, porque eu respeitei a Coreia, vou matar as 2. Foi lá, catou o facão, olhou, só tinha um cartucho regado, catou o facão, enfiou no terra de arroz, que é meia mole, enfiou o facão, voltou uns 10 passos pra trás, não é 10 metros, é 10 passos. Aí voltou, rastou o dedo no corpo do facão, cortou a bala no meio, matou as 2 capivaras. Matou as 2 capivaras. Bom galera, estamos aqui de volta, falando um pouquinho sobre esse assunto, que é o Dia da Mentira. E eu, do lado do professor historiador Gilberto, que hoje, mais uma vez, vai nos enriquecer de conhecimento sobre esse assunto. E eu aqui do lado do professor. Professor, eu queria começar esse programa fazendo uma pergunta, tem uma curiosidade minha, tenho certeza que dos telespectadores também, que apesar sabendo que esse dia é comemorado, mas muitos nós não sabemos como que começou isso, quando que isso entrou no nosso calendário e se esse Dia da Mentira é uma verdade ou se é uma mentira. Professor, então eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como começou isso, aonde começou isso, como que isso entrou no nosso calendário? Olha, Evandro, o que eu posso transmitir de conhecimento aos telespectadores da Campeão News é que o Dia da Mentira, né, que as pessoas levam como sátira, levam na gozação, levam na brincadeira, ele surgiu como uma verdade que foi colocada para o segundo plano. E o surgimento do Dia da Mentira, ele remonta ao ano de 1564, lá no século XVI, mais precisamente na França, na cidade de Paris. É que é o seguinte, é porque o calendário que a gente está acostumado, né, antes de Cristo, depois de Cristo, ele era um calendário chamado calendário juliano, desde o ano 0, nascimento de Cristo, até o ano de 1564, quando se tornou um calendário gregoriano, que é o adotado até os dias atuais. Sim. Só que naquela época, o Ano Novo era comemorado não no dia 1º de janeiro, no dia 1º de abril. Era o calendário juliano. Então esse calendário ele foi corrigido por quê? Por causa do ano bissexto de 4 anos. Sim. Porque na verdade nós estamos adiantados em relação ao outro calendário. Hoje, mais precisamente, há 50 anos adiantados. O que é correto isso, né? A cada ano nós temos 365 dias e 6 horas que não são computados no dia 31 de dezembro. Então, a cada 4 anos, só uma explicação para os telespectadores, a cada 4 anos, existe um ano bissexto como correção pela soma de 4 anos e 6 horas. 6 vezes 4, 24, um dia a mais, que é no dia 29 de fevereiro. Então, o que acontece? No ano de 1564, mudou o estilo de calendário para o calendário gregoriano, só que quem apoiava o calendário juliano, né, principalmente lá na França, em 1564, começou a denegrir o calendário atual, que a gente usa, que é o gregoriano. Então, o dia 1º de abril foi taxado como Dia da Mentira, por quê? Porque era o ano novo, naquela época antiga, e se tornou o dia 1º de janeiro, pelo nosso calendário atual, né? Professor, então só para me entender, até para os telespectadores acompanhar o nosso raciocínio, sim. Então o dia 1º, o nosso calendário gregoriano taxou o dia 1º de abril como o Dia da Mentira para denegrir o calendário juliano. O calendário, então... Exatamente. Entendi. Isso que aconteceu. E na verdade, o Dia da Mentira é comemorado ao redor do mundo, só que as pessoas não entendem de onde surgiu o Dia da Mentira. É uma mentira, entre aspas, de um calendário antigo que durou mais de 1000 anos. Isso é uma pergunta também que eu iria fazer ao senhor. Isso é comemorado ao redor do mundo? Ao redor do mundo. Eu posso falar, por exemplo, em alguns países, né, eu até fiz aqui uma pequena anotação, porque eu tenho que utilizar alguns idiomas. Em Portugal, o Dia da Mentira é chamado Dia de Gafe, Dia da Gafe. Na Inglaterra, April Fool's Day. Na Itália, Peste d'Aprile. Na França é chamado de Poisson d'avril.
Na Alemanha, Apritscherz. E na Espanha é chamada Dia de los Enganos, Dia dos Enganos. Mas é comemorado ao redor do mundo no dia 1º de abril por causa da mudança do calendário há quase 500 anos. Muito obrigado, professor. Voltamos já já. Fique com a gente. Campeão News. Campeão News. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilberto, professor especialista, pesquisador em História da Baixada Fluminense, a nossa gloriosa, querida Baixada Fluminense. E no programa de hoje eu vou falar sobre a história da Estação de Saracuruna. A Estação de Saracuruna, na verdade, ela surgiu com o nome de Estação Rosário no ano de 1886, próximo à Capela do Rosário, que foi fundada no ano de 1764. A Estação de Saracuruna, na verdade, é a única estação até hoje, em todo o Brasil, remanescente, que possui a sua cabine de sinalização de mudança de linha, mudança de ramal, totalmente mecânica, né? Uma estação mecanizada com 32 chaves de mudança. Atualmente é uma importante estação ferroviária da Supervia, que, na verdade, as pessoas que precisam pegar o trem com destino a Vila Iomirim, com destino a Magé, elas precisam transbordar na estação de Saracuruna, né, atualmente. É uma estação muito importante para a população do bairro de Saracuruna e adjacências. É uma estação que, na verdade, ela tem mais de 100 anos, servindo a nossa população humilde, a nossa população carente e a população que precisa se deslocar até a cidade do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Valorizem a história da Baixada Fluminense. Se você quer conhecer o seu futuro, valorize grandiosamente seu passado. Muito obrigado a todos vocês. Bom, galera, voltamos aqui falando sobre esse assunto que é o Dia da Mentira, né? Professor, e agora a gente tem tantas mentiras que nos cercam no nosso cotidiano, tantas mentiras que nos cercam dentro de nossas casas, né? Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa hierarquia política, eclesiástica, trabalhística, nos cerca de mentiras. E agora falando desse dia, eu tô rindo, mas é de angústia mesmo, compartilhando. Estamos rindo, porque falar da mentira, cara, nesse dia, nesse país que nós vivemos, mas fala pra mim, professor, uma experiência sua. Você que é professor, os alunos já passaram um trote. Isso é até um motivo de riso. É um motivo de riso, né? Então, a gente olhando pra câmera, a gente pode falar isso, né? Então, o que acontece? Diversas vezes, há 22 anos que eu trabalho no magistério, o aluno fala, eu vou contar um caso aqui que eu lembrei, né? Por um acaso. Professor, olha só, eu tive que faltar o teste do senhor aí, porque eu machuquei meu pé. Só que aí eu machuquei meu pé. Ah, tá bom, então você pode fazer na semana que vem, meu filho. Sendo que não podia fazer no colégio, o colégio não permitia, né? Mas o problema é que era no dia 1º de abril, aí eu falei, professor, peguei, dia 1º de abril, é uma sacanagem de leve, sabe? Só que assim, esse pobre aluno, não conhecia, na verdade, a história que tinha por trás do 1º de abril. Que é essa história, na verdade, mundial que a gente acabou de contar aqui, né? Então, assim, de certa forma, é por isso que eu acho que é mais importante do que a gente cair numa pegadinha dessa, o Dia da Mentira, a gente conhecer o porquê do Dia da Mentira, né? Que, na verdade, o Dia da Mentira, ela é derivado de uma verdade. E tantas coisas que a gente desconhece que se a gente passasse a conhecer, a gente não ia mais cair nessas pegadinhas, nessas brincadeiras, né? De certa forma. Então, professor, o Dia da Mentira não teria que ser comemorado como o Dia da Mentira, e sim o Dia da Verdade, porque veio de uma verdade. O Dia da Mentira, Ivan, deveria ser o dia do calendário modificado. Verdade. Então, você que é telespectador nosso, agora conhecendo o verdadeiro sentido do que é comemorado o Dia da Mentira, fique conosco. Eu e o professor Gilberto agradecemos a companhia de vocês e até a próxima, pessoal. Campeão News, enriquecendo você com conhecimento. O canal do conhecimento.